100 perguntas para as testemunhas de Jeová. Este é o primeiro vídeo da série e pretendo com ele apresentar para os irmãos que estão envolvidos na evangelização, na apologética, também no ensino de suas igrejas, para que essas possam ter argumentos para tanto defender a sua própria fé, bem como para alcançar os perdidos que se encontram nas fileiras comandadas pelo corpo governante ou pela torre de vigia. Para que o vídeo fique então objetivo, eu quero já começar apresentando as perguntas e neste vídeo, como coloco aí, o nome de Deus. E eu vou apresentar algumas perguntas, reflexões, e cada um dos vídeos eu vou tentar apresentar as razões das perguntas e possíveis respostas ou os argumentos que existem. Eu confio no Senhor Jesus, que Ele, por seu Espírito, pode usar as informações aqui apresentadas para que você cumpra o seu papel como um evangelista. Afinal, todos nós que temos Jesus como Senhor de nossas vidas, somos missionários. Então vamos para a primeira pergunta, neste tópico importantíssimo para o ensino do corpo governante das Testemunhas de Jeová, o nome de Deus, Jeová. Primeira pergunta: se o uso do nome Jeová é necessário para a salvação, por que ele, na sua forma original, não foi preservado por Deus nenhuma única vez nos quase 6.000 manuscritos do Novo Testamento? Isso daqui é fundamental enfatizar, porque todos sabemos que os manuscritos do Novo Testamento, eles são preservados, alguns mais antigos, alguns mais recentes, em regiões distantes, outras mais próximas daquela que aconteceu os fatos tanto de Jesus como dos apóstolos. Portanto, nós temos um alto número de manuscritos e nenhum desses manuscritos contém o nome Jeová. Com isso, as testemunhas de Jeová precisam apresentar ou resolver a solução de um sério problema. O corpo governante, em alguns livros, como o Estudo Perspicaz das Escrituras, o livro Toda Escritura, o próprio Manual de Proselitismo, Raciocínios, há também livros que defendem a confiabilidade do Novo Testamento, como tem um livro até laranja que diz, a Bíblia realmente a palavra de Deus? Existe uma versão mais antiga daquele livro. Enfim, o corpo governante ensina que os manuscritos são confiáveis, especialmente os manuscritos também do Novo Testamento. Eu digo especialmente aqui por causa da pergunta. Mas, no momento em que eles vão encarar esse fato de que, apesar do Novo Testamento ter um texto fidedigno, independente da teoria que se adota aí, eles precisam lidar com um fato. O nome de Deus não está no Novo Testamento, em nenhum desses manuscritos, quer fragmentos, quer longos textos, como existem. Então, este é um problema insuperável. A segunda pergunta, ela está na margem desta primeira. Perguntamos: uma doutrina importantíssima não foi preservada por Deus na revelação do Novo Testamento? Todos nós sabemos que o corpo governante e as Testemunhas de Jeová seguem a linha mais conhecida como cessacionista. Eles não creem em revelações atuais inspiradas, embora acreditam que o corpo governante seja aí o escravo fiel e discreto, o escravo prudente e o único canal de comunicação de Deus com os homens. Ok. Mas eles ainda assim dizem que não existe hoje revelações extras bíblicas. Daí, nós temos que encarar que eles colocaram o nome de Deus no Novo Testamento sem nenhuma base, mas não foi por revelação, não foi por profecia, mas também sem nenhuma base.
Aqui, portanto, podemos dizer que esta importante doutrina não foi preservada. Que doutrina? O uso do nome Jeová não está preservado no Novo Testamento. Terceira pergunta que eu apresento aqui para vocês. Por que a ênfase no uso do nome Jeová, sendo que se sabe que tal forma do nome divino é errônea? Sim. Existe um livro antigo das Testemunhas de Jeová que é intitulado assim, Santificado Seja o Teu Nome. É um livro laranja. Lá naquele livro, nas páginas 19, 20 e 21, cita, aliás, outras autoridades no hebraico bíblico e também nas traduções, confirmando que a forma Jeová é errônea. É uma tentativa híbrida de descobrir qual a versão do tetragrama. Então, as Testemunhas de Jeová, ou melhor, o corpo governante, insiste no uso de uma forma que eles sabem que é uma forma errônea. Até mesmo eles publicam isso, mas parece que não faz uma conexão, porque eles estão apegados simplesmente àquilo que eles tanto criticam de outros, ou seja, uma tradição. As Testemunhas de Jeová sabem, e o corpo governante sabe disso, que a forma Jeová provavelmente foi uma tentativa produzida entre os anos 1100 ou 1300 pelos dominicanos. Sim, por uma escola católica. Então a tentativa de descobrir o nome de Deus é simplesmente mais uma das várias que existem e que existiu. Mas sabe-se com certeza que essa forma ela é a menos provável, ou é a mais improvável. Fica aqui a reflexão. Ainda sobre isso, eu trago aqui a quarta pergunta, na margem disso aqui também. Se a forma Javé, ou Yavé, é a mais provável, sendo Jeová uma tradição, por que não usar Javé? Então fica aqui. Vocês brigam, vocês enfatizam que deve usar o nome de Deus. Então usem a forma mais provável. E não a mais improvável. Se Javé é a mais provável, como já foi publicado na própria literatura do corpo governante, então façam uso desse nome, ou Javé ou Yavé. Mas não fazem, é claro, né? Foi Rutherford que colocou o uso desse nome nas Testemunhas de Jeová, e isso se tornou um baluarte para essa religião. Apresento aqui a quinta pergunta, também na margem desta pergunta anterior aqui. E preste atenção. Uma testemunha de Jeová, né, por assim dizer, já não seria mais uma testemunha de Jeová, mas um seguidor do corpo governante, um seguidor da torre de vigia, poderia usar o nome Javé sem sofrer repreensões e disciplinas ou a excomunhão? Será que aconteceria isso? Será que uma testemunha de Jeová, por pesquisa, por estudo, chega à conclusão, não, se Javé é a mais provável, eu vou usar Javé? Já pensou você, uma testemunha de Jeová ser expulsa das fileiras das Testemunhas de Jeová porque ele está usando o nome de Deus? É muito interessante isso. No contexto evangélico, há pessoas que usam Jeová, e isso não é nenhuma causa de briga ou de batalhas, e ninguém também é disciplinado porque está usando Jeová. Mas as Testemunhas de Jeová faz tanta questão, porém, se alguém lá usar o nome Javé, ele provavelmente vai ser expulso. Muito bem. Sexta pergunta. Se Pai e Deus não são nomes, né? As Testemunhas de Jeová geralmente dizem isso. Olha, Deus é título, Pai é título, então esses não são nomes. Porque Isaías 9,6 diz que é.
Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, o profeta disse assim claramente, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda do Senhor Jesus, ele disse assim que o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lá diz claramente o seu nome. Portanto, esse argumento que elas usam, olha, no nosso, nós não usamos o nome de Deus, vocês usam títulos, mas no nosso contexto pode até ser dito que isso é título, ou Senhor como um pronome de tratamento, enfim, mas no período bíblico isso era chamado de nome. A Bíblia diz, Isaías 9,6 diz, que Deus forte, Pai da eternidade, é nome. Continuando aqui, agora com a sétima pergunta. Por que Jesus não usou nenhuma vez o nome Jeová quando orou? Jesus nunca usou. Pegue os evangelhos. Mesmo a tradução do Novo Mundo, ela acrescentou lá 237 vezes o nome Jeová no Novo Testamento, sem nenhuma base. Mas mesmo assim, nós, se formos ler lá a oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele não diz de forma extensa aí o nome de Deus. A oração do Pai Nosso também não. Então assim, observe você que Jesus não usou o nome Jeová para orar. Será que nós precisamos agora, na 8ª pergunta, imitar o exemplo de Jesus? Há algumas testemunhas de Jeová para baixo da média que dizem assim: se você não usar o nome de Deus, outros deuses vão orar, né? É um argumento muito pobre, mas às vezes percebe-se nas fileiras das testemunhas de Jeová, alguns apresentando esse tipo de argumento. Aí é interessante, né? Será que Jesus, quando orou e não usou o nome Jeová, outro Deus teria ouvido, né? Então, heresia, ela chama outra heresia. 9ª pergunta: com que autoridade os tradutores da versão do Novo Mundo colocaram 237 vezes a forma híbrida Jeová no Novo Testamento? Qual foi a autoridade? Algumas versões fizeram isso? Tá, é versão. Porque a Septuaginta tinha o nome de Deus na época de Jesus, portanto, mas esse portanto é o quê? Baseado em fatos ou a conclusão? Não tem. É porque um certo manuscrito, quando copiou o Evangelho de Mateus, que na primeira versão era hebraico, e lá aparece o nome, mas nós estamos falando de uma cópia e não do original. Nós estamos falando de uma versão que julga que teria o nome de Deus ali. Então nós não há nenhuma prova, não há nenhuma autoridade para que o corpo governante ou os tradutores da Novo Mundo sustentem esse absurdo. Bruce Metzing chega a dizer que essa não é uma tradução responsável. Complicadíssimo isso. 10ª pergunta, também com base aí na pergunta anterior. Substituir o tetragrama, YHWH, que é o nome de Deus em hebraico, substituir o tetragrama por Senhor é uma prática dos escritores do Novo Testamento. Mas substituir Senhor por Jeová tem base onde? É isso que nós podemos perguntar. Porque as testemunhas de Jeová vão dizer rapidamente, mas lá no Velho Testamento aparece quase 7.000 vezes o nome de Deus e vocês não traduziram, né? Os tradutores evangélicos e protestantes colocam Senhor. Espera aí. Em primeiro lugar, não sabe como traduzir o tetragrama. Em segundo lugar, os manuscritos do Velho Testamento, a Septuaginta e outros, possuem em várias cópias, debaixo do nome divino, o termo Senhor.
Daí, nós temos ainda o Novo Testamento, quando os autores inspirados vão citar o Velho Testamento, eles usam Senhor, e não Javé ou Jeová. Então, nós temos base, até aí já no Novo Testamento, em usar Senhor no lugar da pronúncia que se perdeu. Agora, inverter isso tem base onde? Me digam. Aonde está a base de traduzir Senhor dos manuscritos do Novo Testamento, em 237 vezes, traduzir Senhor para Jeová? Foi uma substituição, não foi tradução, é claro, mas não tem base nenhuma. Outro aspecto aqui que eu quero apresentar para vocês sobre o nome de Deus. As Testemunhas de Jeová, infelizmente, eles insistem que o nome Jeová tem que ser usado mesmo não tendo nenhum manuscrito para dizer isso. Ok, vamos ficar aqui, embora as perguntas anteriores já apresentamos que isso não se sustenta, pode ser destruído facilmente. As Testemunhas de Jeová e o corpo governante, aliás, e depois das Testemunhas de Jeová, sempre apontam um problema num texto que aparece em 1 João capítulo 5 e versículo 7. 1 João capítulo 5 versículo 7 diz lá que o Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. Sabe-se, e já há muito tempo sabe-se, que aquela expressão, aquela parte naquele versículo não consta nos mais antigos manuscritos e nem na maioria dos manuscritos. Aparece em alguns manuscritos recentes. Agora observe vocês, ainda assim há alguns manuscritos recentes, que aparentemente era uma nota e depois virou no corpo do texto, e o corpo governante aponta essa parte problemática nos manuscritos como sendo algo que precisa ser rejeitado. No entanto, eles não têm nenhuma base para fazer o que fizeram com o nome Jeová no Novo Testamento em nenhum manuscrito. Mas dizem que aquela parte de 1 João 5,7 deve ser retirada, apesar de terem alguns manuscritos recentes. Então, observe que são 2 pesos, 2 medidas. Aqui, então, encerro esse vídeo com a última pergunta, aonde eu posso dizer aqui, se 1 João 5,7, as palavras acrescentadas sobre a Trindade, não devem ser colocadas na Bíblia por ausência de base de manuscrito, por que não usar esse mesmo princípio no que diz respeito ao nome Jeová, o que a tradução do Novo Mundo fez de maneira oposta àquilo que dizem a respeito de 1 João 5,7. Aqui ficamos a respeito deste assunto. No próximo vídeo eu vou apresentar algumas perguntas sobre Deus e sobre a Trindade, sobre a natureza de Deus e sobre a doutrina da Trindade. Espero que essas reflexões possam ajudar aí os irmãos na batalha e na defesa pela fé. Deus fortaleça a todos em Cristo Jesus.